Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio do Falar Faz Bem podcast e hoje eu estou feliz aqui por receber uma pessoa que eu tenho muita consideração, a terapeuta Lu Mota. Que privilégio ter você aqui, Lu. Que bom que você aceitou nosso convite para bater esse papo tão legal. Então, Wellington, eu estou super feliz de ter recebido esse convite, de estar nesse projeto seu que é super interessante, é tão informativo para as pessoas, tanto para leigo quanto também para os profissionais que trabalham na área da saúde mental. Legal. A Lu é terapeuta, trabalhou muitos anos na área de comunicação, né, Lu? Sim. Fala um pouco das suas experiências, como que foi, né, Então, a minha trajetória começou na comunicação, no jornalismo, e eu fui repórter por muito tempo, depois passei para assessoria de imprensa, e aí depois comecei a trabalhar com media training, que é preparar pessoas para dar entrevistas, autoridades de uma forma geral. E nessa história de eu dar media training, eu acabava indo mais além, que a gente posicionava políticos, autoridades, pessoas que ocupam cargos públicos, a gente posicionava diante da população. Então, eu já ia trabalhando na parte da psicoterapia também com eles. Olha. Exatamente. E depois resolvi realizar meu grande sonho, que era trabalhar diretamente com terapia, de ajudar mulheres, a promover, fazer com que elas se encontrassem o propósito delas. Eu sempre pensei assim, não, quero trabalhar de uma forma em que eu possa acrescentar as pessoas. E aí, esse ano, eu consegui finalmente realizar esse sonho. E hoje também estou fazendo mestrado em neurociência. Que legal, hein? Então, eu trabalho TCC, neurociência, à luz da Bíblia. Muito bom. Lu, nós estamos no mês do Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Dá-se muita ênfase, né, nessa época, várias questões também que envolvem as mulheres, né, assim. E na sua visão, qual que é o maior desafio que a mulher contemporânea enfrenta hoje? E o que isso revela, né, sobre os nossos tempos, assim? Como que você enxerga isso? Então, de acordo com os casos que chegam para a gente e a nossa vivência, o maior desafio, na realidade é o maior problema que as mulheres estão enfrentando hoje. É a síndrome da Mulher Maravilha. Yeah. É fazer tudo perfeito em diferentes papéis. Então, é a mãe, é a dona de casa, é a esposa, é a profissional, é a filha, é a vizinha, muitas vezes a líder de igreja. E aquela cobrança, aquela autoexigência de fazer tudo 100% perfeito. Só que nunca vai conseguir fazer perfeito. Não existe como ter esse equilíbrio. E a mulher acaba sempre se sentindo culpada. Se ela está no trabalho, ela não está se achando uma ótima mãe, porque poderia estar cuidando mais dos filhos. Se está em casa, ela já está pensando na reunião de trabalho. Então, a mulher está sempre dividida. E isso acaba deixando o cérebro exausto. E o que acontece? Hoje, no Brasil, 7 entre 10 pessoas que estão com problema de depressão e ansiedade são mulheres. Mulheres? Mulheres. Olha, um dado muito importante, hein? E a depressão acho que é um grande desafio geral da população. Esse dado das mulheres é muito interessante a gente poder falar sobre isso, né? Da importância também que a mulher tem de se cuidar, né? De procurar essa ajuda quando precisar, porque você falando, né, dessa síndrome, é muito interessante que às vezes nem tempo para procurar essa ajuda, para tirar um tempo para ela também, né? A mulher que é tão ativa em casa, né? Não tem. Né? E como que a gente traz esse meio termo assim para as mulheres assim? Quando você falou que ela acaba não procurando ajuda para si, é real, porque ela não se acha merecedora de receber essa ajuda. Por quê? Porque ela tem muitas obrigações. Por exemplo, a mulher que está nessa fase da meia-idade, digamos que já começa a partir dos 40 anos, vai até seus 55. Ela está numa fase sanduíche,
Porque ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar da profissão e cuidar dos pais. Então é muita coisa. E para ela é só se sobrar, se der esse tempo. Aí você me pergunta o que poderia ser feito? É fazer uma coisa de cada vez. E fazer uma coisa de cada vez significa também você aprender a dizer não. Porque a mulher já tem, por esse instinto materno, já tem a tendência de estar aceitando tudo que lhe é imputado. Ah, faz isso, faço. Vai ver a questão da escola do filho? Vou. Vai ver o remédio do pai? Vou. Vai ver a questão do jantar? Vou. A lista de compras da casa? Vou. E ainda tem a questão profissional, que a mulher ainda precisa provar que é competente para merecer aquele cargo. Então é muita pressão. Sim. E a sugestão que eu dou é, se você está no trabalho, está no ambiente de trabalho, foque apenas no trabalho. Se você está com o seu filho, foque apenas no seu filho. Não fique na internet, no WhatsApp, checando se recebeu alguma mensagem do chefe ou se tem alguma mensagem de grupo de WhatsApp importante. Foque exatamente naquele momento. Se você está com seu esposo, foque apenas no momento com seu esposo. Porque você fica dividida e fica sobrecarregado e você nem aproveita plenamente aquele momento, não consegue ser boa naquele momento e também não consegue desenrolar as coisas posteriores, né? Hoje, uma grande dificuldade é as pessoas estarem presentes, né? Assim, totalmente presentes. Tantos desafios que elas vão enfrentando, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, provocativa, né? Assim, você percebe que as mulheres têm se afastado da sua essência? Você acha que se afastou ou não? Né? Se elas têm essa questão da feminilidade, né? Que a gente fala muito, né? A gente vê muitos assuntos na internet. Você acha que as mulheres têm se afastado da essência delas, Lu? Tem. O que seria a essência? A essência é como se fosse a digital da alma. E por ela estar cada vez mais sobrecarregada, ela foca em ser boa, em atender expectativas. É como se a mulher estivesse todo o tempo vestida em uma roupa que colocam nela. E aí ela vai perdendo a sua própria identidade, e a gente percebe muito forte isso, mas quando ela está ficando dos 35 para os 40, ela esquece de quem ela é. Ela saiu muitas vezes de casa, ou então já tinha uma vida independente, aí casa, vai ter filhos, vai assumir uma série de responsabilidades e chega em determinado momento, ela não sabe quem ela é mais. Ela não se enxerga mais de tantas atribuições. E ela perde totalmente a essência dela. E fora que as redes sociais, como você citou, as redes sociais provocam uma sequência de comparações. Então, as pessoas normalmente postam na rede social a perfeição. A rede social ali é o que está editado. Então, é uma mulher de sucesso, é uma mulher fitness, que todo dia ainda posta tá pago, é aquele corpo de capa de revista. Mas a mulher real, do dia a dia, ela não é exatamente assim. Então, ela sempre tem um referencial que não é exatamente real para ela estar seguindo. E aí ela entra em confronto e em conflito consigo mesma. Sim, muito legal. Você tem um livro, né, Lu? Como é que chama o livro mesmo que você escreveu? Recentemente, inclusive. Exato, li alguns trechos, assim, achei muito interessante. Como é que chama o livro mesmo? Esqueci o nome. Como superar as crises da meia-idade. Da meia-idade, meu Deus. É um livro para homens, para mulheres? Como é que é? Não, especificamente para o público feminino. Mas eu li, gente. Olha só para vocês verem. Eu li esse livro, fiz questão de ler. Que bom. Eu acompanhei a Lu quando ela estava escrevendo, né? Foi, exatamente. Esse livro, ele é resultado de várias situações. Primeiro, eu já acompanho mulheres há quase 30 anos. Sempre trabalhei com aconselhamento de mulheres
E hoje eu lidero, junto com meu esposo, um grupo de pais de adolescentes. São pais e mães de adolescentes e são mulheres da meia-idade. E eu sempre percebendo que as situações eram as mesmas, os conflitos eram os mesmos, as crises eram as mesmas e que, coincidentemente, também, de certa forma, eu estava vivendo tudo aquilo. Então, tanto das mulheres que eu trabalhava no aconselhamento, quanto da vivência, eu percebi aquilo. E elas chegavam num determinado momento em que a vida delas, elas percebiam que a vida delas estava estagnada. Então, a mulher tá sempre indo num piloto automático, é como se tivesse sempre empurrada. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. As mulheres têm deixado a vida levar. E esse livro é uma sugestão para elas assumirem o protagonismo das suas vidas. Que não é porque você está envelhecendo, já passou da casa dos 40 anos, por exemplo, que sua vida vai ser ruim, que sua vida vai ser limitada. Então, o meu desafio é tornar os próximos anos, seus 40 anos, seus 50 anos, seus 60 anos, dos melhores da sua vida. É você poder ter a oportunidade de viver plenamente e com propósito. E muitas vezes se reinventar, ressignificar a sua vida, ressignificar suas atividades, encontrar o seu propósito. Fantástico, hein? Fantástico. Olha só, gente, eu vou deixar o link, tá, Lu? Vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo, né, aqui no canal, para você que tiver interesse em adquirir esse livro, né, assim, que eu falo assim, tá imperdível. Até eu li, gente, né? Não tenho esse problema. Então, assim, acesse o link aqui, né? Tem acesso, eu falo, tá imperdível, viu, gente? Olha só, um assunto assim que os meus seguidores, eu sempre trago questões que os meus seguidores me trazem nas redes sociais. Aqui está a resposta para vocês. Sim. A questão dos relacionamentos, né, amorosos, familiares, né? E eu fico sempre me perguntando, porque assim, muitas pessoas que me procuram ali, mulheres inclusive, têm crises em relacionamentos amorosos, na família, né? E eu fico me perguntando assim, como que isso pode impactar na identidade da mulher, né? Você consegue trazer assim, alguma questão que pode ajudar elas também a lidar com esses conflitos, essas questões assim? A gente pode pensar como um espelho. O ambiente em que essa mulher foi criada, o ambiente em que essa mulher viveu na infância, na adolescência. Muitas vezes conflitos com os pais, especificamente com o pai, especificamente com a mãe, ou algo na escola. E esses conflitos não resolvidos, a mulher acaba levando para o resto da vida, né? É a questão, se você não resolve um problema, você pode mudar para o Japão. Mas esse problema vai te acompanhar. Sim. E acontece da mulher chegar no casamento, no namoro, no noivado, ainda com esses problemas. E vai refletir. Esse espelho vai refletir no casamento, no seu relacionamento conjugal. Então, a mulher precisa estar tratando essas feridas. Porque essas feridas que foram abertas lá atrás, quando você chega num relacionamento, essa ferida tende a aumentar ainda mais. E o seu parceiro, o seu companheiro, que várias vezes não tem nem nada a ver com isso, ele acaba sofrendo essas consequências. Então, quando uma mulher, ela por algum tipo de frustração, ela se fecha ou ela responde agressivamente, significa que tem coisas lá atrás em que não foram resolvidas e que é necessário olhar para dentro de si e tomar uma atitude de buscar ajuda. Significar, né? Exatamente. Para que tornar os seus relacionamentos mais leves. Sim, muita gente carregando bagagem, né? Que às vezes desnecessárias também, né? Às vezes também muitas dessas bagagens são inconscientes, né? Às vezes elas nem percebem que estão com aquele peso ali, vai carregando aquilo ali durante a vida toda. E às vezes uma conversa, numa terapia, né?
já ajuda bastante. E às vezes ela nem sabe que essa dor que ela sente é lá de trás. Lá de trás. É uma ajuda realmente profissional que vai permitir com que ela veja e trate. E também vai gerando gatilhos também, Exato. né? O passado ali, às vezes uma coisa que foi traumática pode voltar, né? Naquela cena ali, às vezes no relacionamento, às vezes, não que eu ache isso legal, mas às vezes o esposo falou mais brando com a pessoa liga um gatilho lá de trás, já trava toda. Né? Sem ela perceber que aquilo ali é algo que ela viveu lá atrás e tem um impacto na vida dela ainda nos tempos de hoje, né? É verdade. E aí vão surgindo sintomas como o próprio desamor, desvalor e muitas vezes também a mulher está num relacionamento abusivo e sem ela perceber que ela está nesse relacionamento abusivo, mas por quê? Coisa ainda do passado. Que não foi resolvida. Exato, e aí prende ela nesse relacionamento abusivo, por conta do desamor e por conta do desvalor. Ela não se acha merecedora, porque foram marcas que ficaram nela lá atrás e que fazem ela pensar que ela não merece ser feliz. E o pior, o ciclo da violência, né, que infinito, que vai... Se a pessoa não sair... É verdade. Se ela pode mudar de parceiro, pode mudar de marido, mas se esse problema não for resolvido, continua. Vai estragando os sucessivos relacionamentos. Lu, olha só, de que forma que então que a mulher pode equilibrar seus papéis, né, profissionais, emocional, espiritual, familiar, sem se perder no meio disso tudo? Como que você enxerga? Esse equilíbrio... eu sempre costumo associar àquele equilibrista, o malabarista do circo, que está ali com vários pratos ao mesmo tempo girando. Ele é o profissional. A gente tenta caminhar e viver com vários pratos girando ao mesmo tempo, mas uma hora eles vão cair. Às vezes cai 2 de uma vez, cai 3, ou cai só 1, enfim, mas uma hora esses pratos vão cair. A mulher precisa parar e definir quais são as suas prioridades na vida. Como eu falo para as minhas clientes, vamos começar a tirar as pedras da mochila que você está carregando nas costas. Se você está abraçando muitas responsabilidades, será que todas essas responsabilidades são realmente suas? São necessárias? Você assumir essas responsabilidades? De que forma você pode dividir tarefas? Como eu atendo muitas mães de adolescentes, eu percebo as mães, elas tentam fazer tudo para os filhos e não permitem que os filhos assumam responsabilidades. Mas porque meu filho estuda, minha filha estuda, e você não trabalha, você não faz muito mais coisas do que seus filhos. Dividir tarefas em casa, entre a família trabalhar como equipe, dividir com o marido, com os filhos, com ela, com quem mais possa. É um exemplo do que a pessoa pode fazer em casa, para ela não se sentir sobrecarregada. Que a casa não seja, o ambiente familiar não seja aquele ambiente de peso para ela. Poxa, aqui é onde eu fico mais cansada, sabe? Mas que seja em harmonia. E como eu falei anteriormente, você viver um momento de cada vez. Quando você for profissional, seja só profissional. Quando você for mãe, seja só mãe. Quando você for filha, concentre naquele tempo que você está com seus pais. Não fique aquela mulher que fica dirigindo no WhatsApp e resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Aquilo ali vai te estressando, vai te cansando e vai te deixando frustrada. Porque você não vai se sentir exatamente a melhor mãe do mundo, não vai se sentir a melhor esposa, não vai se sentir a melhor profissional. E resulta em frustração e cansaço. Sim. Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão tentando se reencontrar, qual seria essa mensagem? Sempre é tempo de recomeçar. Nunca é tarde. Você pode recomeçar dando um passo de cada vez, entendendo que você está num processo e que esse processo pode ser de muito sucesso,
e ter um final feliz. Não ficar com aquele pensamento, minha vida não deu certo. Perdi tudo que eu tinha, perdi todas as oportunidades, ou eu sou um fracasso. Não. Você pode, sim, se reinventar. Você pode começar a ver a vida com outra lente, uma outra ótica. Em vez de ficar presa ao passado, todo o tempo olhando no espelho retrovisor enquanto você está dirigindo, comece a olhar para o futuro. Tire o seu foco do passado e invista no seu futuro. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para viver os meus sonhos? Resgatar esses sonhos ou ter novos sonhos e ir colocando a mão na massa. Trabalhar pesado. Exatamente. Eita. Gente, olha só, esse aqui foi o nosso episódio 3 do podcast Falar Faz Bem. Um privilégio. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Que papo, assim, enriquecedor. Tenho certeza que as pessoas que viram esse podcast aqui vão estar muito impactados, né? E muito obrigado aí por ter, né, aceitado o nosso convite. Volte mais vezes. Com certeza. Sei que a Lu, inclusive, ela acompanha o podcast. Já vi até comentários dela lá. Né? Gente, faça comentários, né? E também compartilhe esse podcast aí para uma pessoa que esteja precisando. Acho que a gente pode transformar vidas também com esse conteúdo aqui. Então, não deixe de compartilhar. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí por estar conosco nesse tempo aí. Obrigado, Wellington.